Agora, o São Paulo tem que se preocupar com os cofres, mas tem que se preocupar com o campo também. E não é segredo para ninguém que o tricolor tem uma carência gigantesca na lateral esquerda. Desde que saiu o Caio Paulista em novembro de 2023, deu aquele sumiço. É demais também, né? O Caio Paulista tá fazendo falta, aí a coisa tá feia, hein? Pra você ver o nível. Aí é duro, pra hein? você ver o nível. Então fecha a Cotia. Pra você ver Será o nível. que não tem ninguém em Cotia que joga como o Caio Paulista, pô? Vamos ver a linha do tempo, Flávio. Vamos ver a linha do tempo. Saiu o Caio Paulista. O Wellington virou o titular absoluto. O Patrick Lanza, que não tinha minutagem, era um garoto ainda vindo da base muito recentemente, não tinha confiança dos treinadores, virou reserva. 9 meses depois da saída do Caio Paulista, vem a solução. Jamal Lewis, o norte-irlandês, que já... É dinheiro jogado no lixo, é. Que veio por empréstimo, agora teve uma lesão, possivelmente nem vai mais jogar pelo São Paulo Futebol Clube. O Wellington, que tem o contrato encerrado ao final desse ano, já assinou um pré-contrato com o Southampton da Inglaterra, vai jogar no futebol europeu. E agora o nome da vez no São Paulo é o lateral Wendel, do Porto. Nome que já foi especulado no São Paulo na janela de transferências do meio do ano, foi convocado recentemente para a seleção brasileira, tem o seu contrato encerrado com o clube português no meio desse ano, e isso cria um problema, porque o São Paulo precisa de um lateral agora, o Wendel tem pelo menos 6 meses de contrato com o clube português, e para conseguir ter o jogador nesse momento, São Paulo vai ter que desembolsar algum dinheiro, ou assinar um pré-contrato e esperar para que ele fique disponível só a partir do meio da temporada. Então, Flávio, mais uma situação, São Paulo buscando suprir essa carência na lateral, só que o torcedor ele tem medo de que vire um novo Alexandro, um novo Thiago Mendes, que passou a janela de transferências inteira no meio do ano falando desses dois nomes, no final não vieram. É um bom reforço e você acha que talvez essa exposição demais da situação do São Paulo no mercado não prejudique o próprio clube? Eu penso assim, se você quer fazer alguma coisa realmente para enxugar, você não precisa trazer o Wendel do Porto. Ele não vai mudar o patamar do time e você vai matar o eventual crescimento do Patrick. Para que se trouxe esse raio desse irlandês aí? Já? Ele tá sem jogar. Ele nunca jogou, pô. Ele não joga nada, é um jogador horroroso. Isso aí é coisa que empresário enfia na cabeça dos caras. Você gasta... Cara, esse cara vem em Libra. Vem em Libra. Imagina um jogador desse nível em Libra. Um absurdo. Aí, será que se o Patrick tiver um pouquinho mais de rodagem, ele não vai render melhor? Até o meio do ano? E o valor da casa? O São Paulo, nos últimos... Qual foi o último lateral esquerdo do São Paulo que veio da base? Que veio da base, lateral esquerdo? O Wellington. O Wellington veio da base. Isso. Então, depois do Wellington, teve tempo de trabalhar a gente para trazer para substituir. O Patrick foi apontado como um cara que poderia ser esse jogador. Né? Sim. Seleção de base. Não vão dar chance pro menino? Assim já? Ah, não, 2, 3 jogos. Como você falou, não tem minutagem. O moleque tem que jogar. Tem que dar chance pro menino jogar. O problema é que agora só tem um lateral esquerdo. Né? Só tem o Patrick. Se o Jamal não ficar e o Wellington indo embora, só tem um. Não tem nem mas aí traz o Wendel do Porto. Aí você gasta uma fortuna, mata a possibilidade do Patrick evoluir. Improvisa, bota um outro garoto da base. Sabe, ou você quer fazer uma coisa legal ou você não quer. Esse midiático técnico do São Paulo, ele é bom de mídia, ele pula, ele grita, ele vai no metrô, ele chacoalha, mas o que ele ferrou o jogador da base é um negócio muito... São Paulo vai perder o Rodrigo Nestor. Um dos melhores jogadores da base de São Paulo. Ele simplesmente não botava o cara para jogar. E botava aquelas tranqueiras lá que vieram, e um monte de jogador ruim. Botei o Solito, não sei do que jogou no último jogo lá. Jogou só um jogo. Como é o nome daquilo lá? Santiago Longo. O que é isso aí? Isso custa uma grana. Precisa parar de trazer essas tranqueiras. Tem que botar o jogador na base. O São Paulo sempre tem... Se eles puxarem isso, tem um negócio... Era um time mais ou menos chamado Menudos. Que o São Paulo pegou na base... Fraco time. Fraco. Tinha Miller, tinha Silas, tinha Sidney, tinha Visoli. Era um time fraquinho. Pegou uma base e fez... Esses times todos que o São Paulo gastou uma fortuna nos últimos tempos, não tem nenhum que chegue nem a meio dedo dos Menudos. Nada. Zero. Todos péssimos. Se o São Paulo pega esses times do São Paulo aí, que custam 30 milhões por ano, pega os Menudos, não é aquela coisa maluca que não dá pra ter, os Menudos mete 7, 8 neles. Ia ser Brasil e Alemanha. Porra, não dá pra comparar, gente. Base. O São Paulo sempre revelou jogador da base. Sempre. Corinthians sempre foi bem com base. Mas você precisa ter jogo, você precisa fazer um trabalho decente. Até onde eu sei, o trabalho de Cotia é um trabalho decente.
Ou será que não é? Então tem que corrigir isso aí. O São Paulo, para contratar jogador mais ou menos, ele não precisa, ele tem que trazer da base. Aí você traz um extra sério, pô. Né? Lá atrás, o Leônidas da Silva, aí você muda o patamar. Contrata um titular. Traz um cara bala. Você traz o Pedro Rocha, pô, aí, né? Gerson. Agora, jogador mais ou menos, Jamal Lewis, não sei o quê, Longo, essas coisas aí, Galopo, isso tudo é mais ou menos. Isso tudo tem que ser produzido pela base. Jogador 6, 6,5, que é tudo isso aí, né? O Rodrigo Nestor joga mais que esses caras e ele tira o Rodrigo Nestor. E aí o Rodrigo Nestor tá louco da vida, deve ir embora. O São Paulo perde esse jogador. Que, se bem aproveitado, vai ser valorizado e vai render dinheiro pro São Paulo, não prejuízo. O São Paulo, o Wellington, por exemplo, se ele tivesse bem aproveitado, o São Paulo não vai receber nada por ele. Poderia ter recebido. Bem aproveitado, contratinho bem feitinho, tal, tudo direitinho, aproveitaria. O São Paulo sempre fez isso. O São Paulo vendeu o Denilson por uma fortuna. O São Paulo vendeu o Kaká, nem tanto, porque o Kaká não quis fazer um reajuste, tá bom, deram um vacilo lá, enfim. Mas o São Paulo sempre vendeu os jogadores por um valor muito elevado. O Miller, o próprio Silas, esses caras todos renderam dentro de campo e fora de campo. Aí você traz tranqueira lá de fora, jogador. Pô, nota 5, 6 é uma vergonha você trazer de fora. Tem que ser da base. E aí sim, guarda todo esse dinheiro e traz um cara. Pá, um cara. Gabriel Jesus. Né? Vou pegar um. Vou meter uma baita grande e vou trazer o Gabriel Jesus. Vem trazer esse monte de porcariazinha aí, traz peruano, traz não sei o que, traz um monte de tranqueiro, tudo jogador 5, 5,5, 6, traz 8, 9. Será que o Gabriel Jesus jogaria nesse time de São Paulo? Você pega os meninos da base, pega algum jogador que já está lá e tal, e mete o Gabriel Jesus. Faria diferença. Então estou citando um. Mas não, o Endo do Porto não vai acrescentar nada, nada. É só ver o impacto que teve o Lucas, né, em 2023. Pois é. Um time mais ou menos, chegou um diferente e já mudou. Isso, investe nesse nível de jogador. Aí eles se entusiasmaram, vão de novo, Rames Rodrigues. Já que trouxemos Lucas, deu certo. Quanto custou essa porcaria de Rames Rodrigues? E agora tá dando o mesmo golpe lá no Raio Vallecano. Quanto custou essa porcaria? E gera crise, pega no pé do técnico e tal. Precisa parar de contratar um monte de meia-boca. Meia-boca, quando começa, vem da base. E aí você tem que trazer esse meia-boca, ele vira bom jogador. Pô, o que esse cara fez com esse menino, o Igor, que entrou e fez o gol contra o Botafogo no final? O William, né? William Gomes. William Gomes. Pô, o moleque entrou, apareceu, jogou bem, ele mete erradamente, ele erra a escalação, mete o garoto pra jogar no time do Botafogo fechado, time de contra-ataque, quando o garoto é bom de contra-ataque. Aí ele tira o menino, como se ele fosse o responsável. No primeiro tempo. Tem um gelo nele por um tempão. E agora o moleque voltou com... Podia acabar com o moleque ali. Aí você... Veja quem entrou no lugar dele. Só jogador meia-boca e gringo. Isso não tem nada contra o gringo vir pra cá jogar. Se eles quiserem... Por exemplo, foi ruim a contratação do Depay pelo Corinthians? Foi ótima. Não tinha dinheiro pra contratar. Mas mudou o patamar do Corinthians. Aí tudo bem. Aí eu quero. Aí beleza. Estão falando que o Pogba quer vir? Pô, cara, investe no Pogba. Vamos falar sobre isso também. Jamal Lewis e tal. Não dá. E esses caras da Argentina, os empresários da Argentina, Vanderlei Nogueira, a Argentina já teve grandes goleiros, tinha uma época que a gente ia buscar goleiros, né? Agora, empresário. Você quer se dar bem, arruma um empresário argentino. Porque eles colocam tanta porcaria aqui, tanta tranqueira. É treinador, é jogador. E os caras jogam e matam o nascimento do menino desse. Por quê, Flávio? Eu vejo assim, que futebol é um produto público. Certo? Então, se você... É igual político, né? É uma coisa pública. Tudo interessa. Os acertos e os erros interessam. Aí o cara vai lá, faz 5 projetos na política, 5 projetos muito bons. Ele foi o autor do projeto. Aí, nome de rua, Vanderlei Nogueira, ridículo. Ele tem que ser criticado por esse. Claro, tem que ser uma avenida. Sim. Opa! Viela e mesmo assim tem que ser no fim do mundo. Então, tá certo? Então, quem indica aquela história do QI, né? Quem indica? Por exemplo, o Lucas Moura, estamos falando do São Paulo. O Lucas Moura sempre fez juras de amor ao São Paulo. Então, não é novidade que ele se dava muito bem, gostou muito do São Paulo, e o São Paulo também, a torcida também. E em algum momento surgiu a possibilidade dele voltar aí. Certo? Vamos voltar para o Brasil, não sei o quê. Mas alguém foi o responsável para falar o seguinte na reunião.
O Boni lá. Estava lá o Boni. Falou assim, gente, eu fiquei sabendo, recebi uma mensagem, qualquer coisa aí, que o Lucas estaria até disposto a voltar para o Brasil. E naquele momento, ele colocou sobre a mesa e aí começaram a correr atrás para trazer o Lucas para o Brasil. Pronto. Essa contratação deu certo? Deu certo, porque trouxeram para ganhar a Copa do Brasil e o time ganhou. Então essa foi uma contratação que deu certo. Mas alguém falou esse nome. Né? Alguém lá, e outra coisa, no São Paulo não era nenhum tipo de segredo. Todo mundo no São Paulo de top tem o telefone particular do Lucas Moura pela relação com o clube. Eu não tenho, mas alguém no São Paulo, nessa administração, no anterior, não importa, tem. Então, alguém falou o nome. Esse cara deveria ser conhecido publicamente pela direção do São Paulo. Queria só lembrar que o diretor tal, o fulano de tal, o conselheiro tal, alguém que tem... que caminha pelos corredores do Morumbi, foi esse cara que lembrou que o Lucas estava com vontade de voltar. Pronto, mérito para ele. As pessoas têm que saber disso. É o caso do Abel Ferreira. Técnico que deu certo, estava lá, entre aspas, com respeito, desconhecido no futebol da Grécia. E trouxeram o Abel, olha o que deu. O maior ganhador, treinador espetacular do Palmeiras. Tá certo? Depois de muito tempo, apareceram vários pais. Depois de muito tempo, descobriu-se, pelo menos ninguém desmentiu, que quem detectou o Abel foi o Anderson Barros, que agora, dizem, tomou uma dura da presidente Leila Pereira. Por quê? Pela falta de postura, falta de corpo no time do Palmeiras nessa competição, especialmente no jogo contra o Fluminense. Mas eu só estou falando isso porque quando dá certo a contratação, o cara tinha que ser conhecido. Agora vira a página. Quem deu o nome do Rames Rodrigues? Até hoje é mistério. Ninguém, não pode, ele chegou de jato aí. E o Galopo, o mistério Galopo. Então, como compraram, como pagaram, quem não sabe nada. Mas o Galopo, você está certinho na observação, mas o Galopo, esquece até. Pelo estrago que fez o Rames, o Galopo porque não joga mais. Ok. O Rames fez um estrago no São Paulo, certo? Pega aí, entra aí, Rames Rodrigues Transfer Market. Dá uma olhadinha no relatório feito por esse site internacional. Você encontra lá uma página inteira, fora dos planos, fora do treinamento, fora não sei o quê, só tem fora. É um negócio assim, prejuízo. Ele recebeu. Se não recebeu, vai receber, porque é contrato internacional, em algum momento alguém vai pagar. Está aí o nosso queridíssimo Daniel Alves, que não está... agora está mais, digamos assim, mais adocicado pela justiça e tal, mas está lá, 400 pau, ainda não acabou essa dívida, porque eu nem sei o ano que vai acabar. Eram 5 anos, desde o momento da rescisão. Então, alguém tinha que ser o responsável. Sabe, não é profissionalismo? Tem que saber. Olha, quem foi o fulano de tal, que ele analisou lá e viu. Se o cara foi analisado, ele não jogava um tempão. Quando o São Paulo contratou, eu liguei para Barranquilla. Falei com o Juan Carlos, de uma rádio lá da Colômbia. E eles estranharam. Contrataram, Ele está em férias aqui, faz 6 meses que ele está com os parças viajando pela Colômbia. Essa foi no dia da contratação. Eu dei aqui na Jovem Pan. E olha o que aconteceu. Ele jogava na seleção, ele era um espetacular. A Colômbia solta rojões. Ei, Rames, vim aqui só para te ver. Mas ele mas não fez nada no São Paulo. E ninguém apresentou o responsável. Ô, Boni, quer ver mais uma? Eu gosto de acompanhar a base, acho que a base é legal, você tem que dar uma olhadinha. Aí aparece um garoto, tem um fenômeno na base do São Paulo, chamado Rodriguinho. Eu olhei um moleque jogar para um moleque habilidoso e tal. O moleque entra no jogo com o Rogério Ceni, entrou uns minutos finais, barbarizou. Fez gol na Copa Sul-Americana. Aí entrou num outro jogo. Não. Aí eu não lembro, por qualquer razão, eu tive a oportunidade de entrevistar o Rogério Ceni. Pô, Rogério, esse moleque é especial. Esse moleque é diferente. Esse moleque tem toda a condição de jogar. O que o seu treinador aí, o midiático, fez com o Rodriguinho? Nada. Sumiu. Rodriguinho sumiu. Rodriguinho jogou. Acho que no jogo do Botafogo ele estava na base, no banco de reservas e tal. Pô, uma pedra preciosa do São Paulo. Já estamos falando de 2 estragos, Rodrigo Nestor, e estamos falando de Rodriguinho. E aí você quer contratar o Wendel do Porto.
E aí você traz um monte de gringaiada ruim pra caramba e ninguém explica nada. Lógico que é indicação do treinador. Cadê os meninos da base? Rodrigo, por que o Rodrigo Nestor parou de ser aproveitado? Qual a razão disso? Por que o Rodriguinho não tem chance? O Rodriguinho era um cara pra você aproveitar. Ele vem, sabe aquela coisa que o cara vem falando, não é o Neymar, não é isso. Mas um jogador importante, esse moleque pode fazer a diferença. O moleque acerta, faz boa campanha para o São Paulo e é vendido por uma grana legal. Não é isso que o São Paulo sempre fez? Não. Agora, vende o Santiago Longo pra alguém. Vende o Jamal Lewis aí. E vem emprestado ali. Não, vende essas coisas, eu quero ver. Isso é prejuízo puro. Vende o Ramos Rodrigues. Não tem nem como tirar um dinheiro disso aí. Prejuízo puro. Parece prejuízo puro. Aquele lateral direito português aí, o Rafael Ramos. Pô, pelo amor de Deus. E o lateral do Atlético de Madrid, que veio aí manco? Ixi. Como é o nome dele? O lateral do Atlético de Madrid. Que o São Paulo trouxe junto com o Daniel Alves. Juanfran. O Juanfran chegou manco. Ele andava mancando. Ele, pra subir no vestiário, ele tinha que levantar a perna junto. São Paulo trouxe o cara manco, gastando uma fortuna. Será que não tinha nenhum lateral direito na base do São Paulo pra colocar? É inacreditável. Ou então a base do São Paulo não funciona. E eu não acredito nisso. Eu acho que o trabalho lá na base é muito legal. Acabou de ganhar a Copa do Brasil. Super competentes, exatamente. Por que esses moleques não são promovidos? Quer gastar mais. Essa é uma das grandes críticas do torcedor de São Paulo com o trabalho do Zubeldia. O São Paulo, em 2017, se não estou enganado, lançou um atacante chamado Brenner. O Brenner jogou lá umas 3, 4 vezes e tal, né? Ou 17, 18, né? Aí não deu certo. Esse menino não tem nível para jogar no São Paulo. Aí ficou lá encostado e tal, né? Em 2020, o Brenner volta a ter uma outra chance aí quando o Fernando Diniz chegou. O Brenner foi o artilheiro do time, brigava para ser artilheiro do campeonato e foi vendido lá para um time americano, lá por mais de 90 milhões de reais. Quer dizer, o dinheiro do Brenner, inclusive, foi o que ajudou muito a transição de poder no São Paulo quando o Júlio Casares assumiu. Então, esse tipo de talento não pode escoar pelo ralo assim e ficar por isso mesmo, né? Por isso, inclusive, eu discutia muito aqui em janeiro do ano passado, fevereiro do ano passado, eu ficava furioso com a turma da tinta lá que pichava o Palmeiras. Tem que contratar, reforço, o Anderson Barros não faz nada, é lento. O Palmeiras trouxe o Arthur e o Richard Rios. A temporada toda, os dois únicos reforços. O Palmeiras ganhou o Campeonato Brasileiro e não ganhou a Libertadores porque o Abel errou lá contra o Boca. Mas, assim mesmo, foi eliminado só nos pênaltis. Será que não estava bom? Quer dizer, o que a base forneceu, será que não supriu as necessidades? Então é isso, tem que olhar mais, porque não adianta você montar uma estrutura como Cotia. Cotia é um orgulho de São Paulo. Lá parece um hotel, né, de alto nível e tal. Aí você monta aquela estrutura toda, investe, gasta. Na hora que surge lá um garoto, não serve, vamos trazer um cara mais... Traz o Jamal Lewis, experiente e tal. Não dá, né? Então, quem assume o clube tem que ser cobrado. Mas isso também isso tem que ser uma decisão institucional. Isso tem que sair de cima. É o presidente, com seus diretores, conselheiros. A partir de agora, nós vamos privilegiar essa estratégia. Não temos como investir, mas em compensação, nós temos uma ótima estrutura de base. É impossível que não saiam bons jogadores de lá. Então, na dúvida, entre o garoto promissor e o jogador mediano, nós vamos utilizar o garoto promissor. Olha, justamente, São Paulo sempre teve a base muito forte, a base sempre salvou, nesses últimos anos vem salvando em termos financeiros também. São Paulo precisa olhar sempre com carinho para os made in Cotia, como são chamados as crias da base do tricolor paulista.